A abertura de empresa nos Estados Unidos é muito simples. Você abre uma empresa, em 3 dias ela está pronta para você trabalhar com ela. Não tem problema nenhum. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo, a mais um podcast voltado especificamente às imobiliárias, né? Hoje eu estou com a Rose. A Rose é uma carioca, ela é proprietária da Trust Solutions. Ela está há 26 anos nos Estados Unidos e a ideia é ela passar algumas informações para nós sobre algumas preocupações que os donos de imobiliária têm, ou quando enviam seus clientes para cá, ou se abre uma empresa, ou se não abre. Então a gente vai bater um papo nesse sentido. Rose, seja muito bem-vinda. Obrigada. Se você quiser se apresentar um pouquinho antes, quem é você, quanto tempo está aqui, tua trajetória, à vontade. Meu nome é Rose, eu estou aqui nos Estados Unidos há 26 anos, trabalho em contabilidade há quase 10 mais ou menos, e a gente tem essa empresa há 5 anos, em torno de 5 anos já. E ela já está bem desenvolvida, então a gente faz imposto de renda, faz todo tipo de licença, trabalha com os property managers, com os donos de casa, essas coisas todas são feitas por aqui. Até a minha empresa foi vocês que abriram aqui. Exatamente. Maravilha, maravilha. Show de bola. Rose, como o nosso público são imobiliárias, quer dizer, imobiliárias em foco, eu vou partir direto para a linha de imóvel, para a gente entender, e depois a gente vai para a questão de empresas. A partir do momento que a pessoa decide comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, na sua visão, o que é melhor para ela? Nome de pessoa física ou jurídica e por quê? Olha, na visão da gente, o melhor é pessoa jurídica. Tá. Porque na pessoa jurídica, ela na hora da venda, melhor é isso, que na hora da venda, ela não vai precisar fazer um documento para que o IRS não retenha dinheiro dela. Ok. Porque senão o IRS tem que reter, no mínimo, eles retêm no mínimo 15% do lucro que ela teve da casa. Por exemplo, ela comprou uma casa de 100 mil, vendeu por 200 mil, ela teve um lucro de 100 mil. Boa. E aí, esse lucro, o IRS, se ela tem uma pessoa física, o IRS retém no mínimo 15% dela. Entendi. Aí ela é obrigada a fazer um documento pedindo que o IRS libere o dinheiro. Então, o IRS vai fazer umas contas e vai dizer se libera a porcentagem que ele libera. Já se é na pessoa física, na pessoa jurídica, então não tem esse problema. Ela pode pegar a casa e vender a qualquer momento, porque não é de uma pessoa física, é de uma pessoa jurídica. E se deu lucro, ela vai pagar imposto. Se não deu lucro, não tem problema. E na pessoa jurídica, ela também tem 6 meses para reinvestir em outro imóvel. Se ela pegar esse lucro, reinvestir, ela não precisa pagar imposto. Pagar imposto. E também no Brasil, hoje, não que virou moda, mas é uma tendência muito forte de pessoas comprarem coisas de sócio, né? Então aqui também ele pode, 2 ou 3 pessoas querem comprar um imóvel, principalmente de temporada, e dividir isso. Eles são sócios dessa empresa e aí essa empresa vai ser a proprietária desse imóvel. Isso, não tem problema nenhum. Eles só vão decidir, quando são 3 sócios diferentes, eles decidem quanto cada um vai ter de porcentagem e fazem um documento que é tipo um contrato social que chama Operator Agreement. Se for LLC, faz um Operator Agreement e se for uma corporation, faz um bylaw. Aí diz porcentagem de cada um que vai ter na empresa. Qual que é a diferença de uma LLC, assim, em curtas palavras, e uma Inc? A diferença é que a LLC, ela não paga imposto. Ela faz o imposto dela, na verdade, ela demonstra para o IRS. Ela faz uma demonstração do imposto dela. E a corporation se paga. Então, quem tem LLC tem que fazer o imposto da pessoa jurídica e aí apura o lucro ou prejuízo e esse prejuízo ou esse lucro vai para a pessoa física. E a pessoa física é que faz os impostos. Ela é que paga ou não paga para o IRS, para a Receita Federal. E a corporation não, ela se paga. A corporation você vai e faz o imposto, ela mesmo apura o lucro ou prejuízo dela. Ok. E não precisa passar, a pessoa física não precisa passar imposto. Só tem uma diferença. A corporation, que é a Inc.,
tanto faz Inc. ou Corporation é a mesma coisa, ela paga 21% de imposto. E a LLC começa em 10% e vai até 37%. Tá. Então, a pessoa física começa em 10% e vai até 37%. A Corporation para em 21%. Só que o pessoal que é estrangeiro, que não é fiscalmente morador aqui nos Estados Unidos, ele paga 30% de imposto. Entendi. Então, se ele faz a LLC, o lucro ou prejuízo, ele vai pagar 30% em cima daquilo. Na Corporation, como não tem a pessoa física, ele vai pagar 21%. Entendi. E aí, para cada caso, a contabilidade vai estudar o que é o ideal para ela e para que ela possa tomar essa decisão. Existe um documento aqui que eu tenho, qual a diferença de um para o outro. Eu entrego para a pessoa, passo uma cópia para a pessoa e a pessoa decide o que faz. Ok, Então, e quais são as implicações fiscais hoje para um brasileiro que ele tem uma hipoteca nos Estados Unidos? Ele tem alguma implicação fiscal no Brasil? Não. Não? Não. A hipoteca dele, ou seja lá o financiamento dele, é aqui. Quando ele declara o imposto de renda lá, ele informa que ele tem alguma coisa aqui. Só se ele tiver green card ou for cidadão americano. Se ele não é, não tem a obrigação de informar. Aqui ou lá? Aqui. Lá, mas lá daí ele aconselha-se que ele informe que no imposto de renda dele no Brasil, óbvio. Sim, né? Porque ele é cidadão lá. E cidadão lá. Isso, aí ele informa lá. Mas aqui, só depois que você tem o green card ou a cidadania. Aí você começa a informar o que você tem lá, aqui. Entendi. Entendeu? Se você tem imóveis lá, você informa aqui. E se uma pessoa ela tem um imóvel, ela investiu num imóvel aqui nos Estados Unidos, e ela vai decidir ainda se ela vai deixar no long term ou short term, quer dizer, se eu deixo para uma locação, o short term, poucos dias, né? Alocação por temporada ou alocação anual. Qual o percentual de impostos aí você teria uma ideia dessas locações? Olha, é o mesmo. O mesmo percentual que ela vai pagar no long term, ela vai pagar no short term. Tá. Mesma coisa. Não tem diferença de um para o outro. A única diferença que tem é que quem tem short term tem que pagar sales tax e o tourist tax, que é o imposto sobre as vendas e o tourist tax. Tá. Porém, quem paga isso é quem está alugando. Esse dinheiro não sai do seu bolso. Então, quem paga é quem está alugando a casa. Já está embutido no preço que a pessoa coloca e tal. Isso. O seu property manager, na verdade, ele vai ter aquele valor com ele e depois ele reporta ao estado e ao county. Uma curiosidade só porque me surgiu aqui. Se eu faço uma locação pelo Airbnb, essas taxas já estão inclusas. O próprio Airbnb... ok. Só o tourist tax que acontece é o seguinte. Se for no county de Osceola, que a maioria das casas estão lá, a Osceola não deixa o Airbnb reportar. Então, a gente é obrigado a fazer o repórter. Mas o dinheiro já está com o property manager, com o dono da casa, porque quem pagou foi quem alugou a casa. Entendi. O Airbnb repassa esse dinheiro para você e você repassa para o county. Entendi. A pessoa, por exemplo, a grande dúvida que as pessoas têm é a interferência dos impostos do que ela tem no Brasil de ser cobrado também aqui, e a interferência dos impostos dos bens que ela tem aqui, ela também pagar lá. Você consegue dar uma ideia de mais ou menos como é que isso funciona? Olha, aqui nos Estados Unidos, se você tem o green card ou é cidadão, se você tem imóveis, se você tem aluguel no Brasil, se você tem investimentos no Brasil, o que você faz? Você pega seu imposto do Brasil, depois que ele está pronto, você traz esse imposto para a gente e a gente coloca esse imposto dentro do imposto americano. Mas o que acontece? É muito difícil você pagar alguma coisa sobre esse imposto. Porque o imposto que vem de lá, primeiro a gente tem que fazer o rate, tem que pegar e trocar pelo valor do dólar. Tem o valor do dólar da Receita Federal de 31 de dezembro do ano, que você vai estar fazendo o imposto. A gente vai dividir esses valores que você está trazendo de lá e jogando aqui. Então, não tem dupla tributação, vamos dizer. Você pagou lá, vai pagar aqui. A não ser que lá no Brasil você tenha pago, por exemplo, 10% de imposto,
Aí chegou aqui no seu imposto, você vai pagar 20. Então, você tem uma diferença aí que pode ser que eles cobrem algo, mas é muito difícil você pagar alguma coisa aqui. Mas isso para o caso de ser um cidadão ou não cidadão ou indifere? De ter green card holder. Ah, ok. Quem tem green card holder. Quem é, por exemplo, a pessoa que é cidadã no Brasil não tem a obrigação de trazer o imposto dele para cá. O que é o green card holder? Green card holder é quem tem o green card, não tem a cidadania, só tem o green card. Holder é quando você segura alguma coisa. Então, você é um green card holder, você tem um green card. Né? Você tem eles chamam de alien visa. Você tem o direito de ficar no país, você tem direito de viajar, essas coisas todas, mas você não é cidadão dos Estados Unidos. Ah, entendi. São dois estilos. E aí, se eu não sou cidadão, consequentemente, óbvio, eu não tenho tanto imposto aqui. A cidadania é um caso... Entre aspas, é a mesma. Na hora de pagar o imposto, quem tem o green card ou quem tem a cidadania tem que prestar contas aqui. Tá. Agora, quem não tem, vamos dizer que você é um investidor que mora no Brasil e está comprando um imóvel aqui. Você não tem obrigação de trazer as suas coisas do Brasil para jogar junto com o imposto daqui, porque você não é... Você só vai fazer seu imposto porque você tem uma receita aqui, mas você não tem obrigações com os Estados Unidos, entre aspas. Ah, entendi. Entendeu? Quando você se torna green card, aí você tem que trazer. Tá. Ah, ok. Aí precisa... Antes de você fazer a saída definitiva do Brasil. Se você faz sua saída definitiva do Brasil, aí você não precisa trazer seu imposto, porque você para de pagar imposto lá. Entendi. É porque, na verdade, também, nesse caso, se a pessoa vai morar aqui, ela é cidadã. Porque ela pode, por exemplo, se ela quer fazer alguns negócios aqui, ela pode ter um green card hold. Pode aplicar. Tá. Ela pode aplicar, é diferente. Por exemplo, para você chegar na cidadania, você tem que ter no mínimo 5 anos de green card. Aí você vai aplicar e eles vão dizer se aceitam a sua cidadania ou não. Tá. Se eles te dão a cidadania americana ou não. Tem gente que é negado. Mas você tem que fazer tanto para o green card quanto para a cidadania, você tem que fazer a aplicação. O green card você tem que ir num advogado e ele vai ver qual o visto... Que são vários, que né? vai encaixar para você, exatamente. Qual o visto, qual o dinheiro disponível você tem, o que você faz, tem um monte de tipo de visto, mas isso aí é a área do lawyer, do advogado lá. Então, ele vai te explicar direitinho, do advogado de imigração vai te explicar, você vai levar, tem gente que leva 1 ano, tem gente que leva 5, depende, vai chegar no green card. E depois disso, você chega na cidadania. Eu geralmente, até pelo que eu trabalho, de consultoria que eu dou para imobiliários, 99,9% eu fico no Airbnb. Eu fiquei com uma dúvida do que você falou antes, porque eu não pago a taxa de turismo. Então, quando eu pago o Airbnb, ela já está embutida. Já está embutida. Ah, entendi. O dono da casa não paga. Tá. Mas o que acontece? Estou falando, o pessoal da cidade do county de Osceola, eles não aceitam que o Airbnb repasse o dinheiro para eles. Okay. Entendeu? Então, o que ele faz? O Airbnb repassa do sales tax e pega esse dinheiro... Não, repassa para o estado da Flórida. Ah, ok. E a parte que é de Osceola, ele manda para o proprietário ou manda para o property manager. Para quem está administrando a casa. Para quem administra o Airbnb. Isso. Aí. Tá. Aí, o administrador desta casa, né, o property manager ou o próprio dono que se estiver fazendo as licenças, vai reportar para a Osceola. Ah, é o único county que não aceita. Tá. Entendeu? A Flórida aceita Airbnb e VRBO. Tá. São os dois que eles reportam direto para o estado. Tá. Se você fizer uma alocação por você mesmo ou por uma outra plataforma, tipo Booking.com, você tem que reportar tanto para Sales Tax quanto para o seu county. Entendi. Entendeu? O proprietário. O proprietário. Aí a plataforma pega esse dinheiro da pessoa que está alugando e repassa esse dinheiro para o dono, para o proprietário ou para quem está tomando conta da casa dele, ou para o property manager. Tá. E o property manager ou o dono tem a obrigação de reportar para
para o estado e para o county, Legal. para a cidade. Muitos imobiliários que estão nos ouvindo agora, às vezes eles têm uma vontade, eles têm um desejo, eles têm alguma coisa, ele tem uma ligação um pouco mais forte com o mercado americano, até por uma questão do mercado imobiliário. E eu sempre digo que o primeiro passo para quem pensa em vir para os Estados Unidos é o Property Manager, porque o Property Manager eu não preciso ter uma licença, eu posso fazer um curso e posso trabalhar com a administração da propriedade nesse sentido. Então, não é uma coisa tão complicada. Só que, óbvio, ele precisa ter uma empresa aqui, né? A grande dúvida das pessoas é como é que funciona o processo de abertura de uma empresa nos Estados Unidos. É complicado? Tem dificuldades? Quais são? A abertura de empresa nos Estados Unidos é muito simples. Você abre uma empresa, em 3 dias ela está pronta para você trabalhar com ela. Não tem problema nenhum. Normalmente, entre 3 e 5 dias, porque a gente depende do estado da Flórida. Se o estado da Flórida for rápido, a empresa está aberta em 3 dias. E a única coisa que a gente precisa é um documento com foto dos sócios, mais nada. E uma coisa boa, e uma coisa também que é interessante, que as pessoas acabam, o brasileiro acaba não entendendo muito isso. O brasileiro ele tem uma coisa assim que é um pouco estranha. Se ele pretende abrir uma empresa, uma das principais coisas que ele precisa primeiro é, ok, eu vou procurar um escritório. Quando a gente fala em Estados Unidos, a última coisa é procurar um escritório, né? Sim. Que 99% das pessoas trabalham de forma digital. Quer dizer, ele tem um endereço fiscal, ele existe, ele tem um endereço aqui. E aí, o teu escritório especificamente, então, a partir do momento que a pessoa ela tem com você uma abertura de empresa aqui, ele abre a empresa com você. Que suporte que você dá para ele? Você tem alguma coisa de cowork? Você tem... Se ele vai enviar uma correspondência, se ele vai receber alguma coisa... Qual é o suporte que você dá para essa pessoa, além do... Porque como o endereço fiscal dela vai ser aqui, a tua empresa faz que tipo, entendendo que ele vai trabalhar muito mais no digital do que no físico, né? Sim, a nossa empresa tem os links que a gente pode trabalhar para abrir empresa. A gente manda o link para a pessoa preenche, a gente abre a empresa, tudo certinho. E a gente tem tanto o endereço virtual... quanto o agente registration. O agente registration é a pessoa que fica responsável pela empresa. Okay. Não tem nada a ver com a empresa, não tem porcentagem nenhuma da empresa, não paga imposto em cima daquela empresa, mas ela é responsável. Se acontece algo com a empresa, a Flórida vai falar com o agente registration. Que seria vocês. Que podemos ser nós. Tá. E o endereço virtual. O que acontece? A gente tem um endereço virtual, bota o endereço aqui na nossa empresa, usa o nosso endereço. E a gente, toda vez que chegar uma correspondência, alguma coisa, a gente entra em contato com o cliente. Se ele achar que deve escanear, a gente escaneia e manda para ele. Se ele achar que deve botar no correio, a gente põe no correio para ele o que ele achar melhor. Mas a gente trabalha junto para dar todo o suporte. Legal. E você até tinha comentado comigo num outro momento que vocês estão com um projeto também de ter um cowork aqui, né? Quer dizer, a pessoa que tem uma empresa com você, ela precisa de uma sala de reuniões, ela precisa de alguma coisa, óbvio que isso não é todo dia, porque não é o escritório, mas é um serviço que vocês estão começando a fazer. Estamos começando, né? Ou a gente vai fazer... A gente está com duas expectativas aqui. Ou nós vamos pegar outra sala do lado que esvaziou, ou nós vamos fazer uma obra aqui para colocar uma sala de reuniões. Legal. Então, quando ele precisar... A sala de reuniões, ele é nosso cliente, a sala de reuniões está à disposição para que ele possa trabalhar lá tranquilo. Uma coisa importante para os brasileiros, você empresário entender, assim, eu estou nos Estados Unidos a cada 4 meses, quer dizer, a gente tem um endereço aqui e tal. Eu nunca precisei usar. Então, hoje você tem muita reunião em padaria, você tem muita reunião no escritório da pessoa, né? Eu sempre digo que o escritório, principalmente do corretor de imóveis nos Estados Unidos, é uma cafeteria, né? É o Starbucks, né? Quer dizer... Então, é uma coisa que o brasileiro, às vezes, ainda não tem muito isso. E, às vezes, é uma maneira, sim, dele pôr um pé aqui, né? Tanto que eu já tive casos de clientes que... E hoje a gente vem estudando de caminhos de vir para cá. Mas essa barreira que é um susto que a pessoa tem... Poxa, mas peraí,
Então, quanto vai custar o aluguel comercial? É a última coisa que ele vai pensar. Isso é muito bacana, né? Quer dizer, é uma coisa que tem que... É uma evolução também desse processo. Já comentamos com você na questão de... ele decidiu abrir empresa. Maravilha. No Brasil, ele vai abrir uma empresa. A primeira coisa que ele tem que entender é qual é o KNAI dele, como é que funciona aqui. Aqui funciona da seguinte forma: quando você abre uma empresa, no geral, quando você vai comprar uma casa, ou seja lá o que for, você vai abrir uma conta no banco. Depois que a sua empresa está aberta, você vai no banco, escolhe um banco que você queira, abre a conta da sua empresa e, se você quiser, deixa que nós fazemos a contabilidade, a administração, a gente administra e toma conta da sua empresa num todo. E quando que é o meu caso, por exemplo, para que as pessoas possam entender. Isso. A gente vai tomar conta de tudo. Quando você tiver a contabilidade, a gente vai começar a trabalhar, fazer a contabilidade mês a mês, e aí no final do ano, no início do ano seguinte, você tem o imposto de renda para fazer. Então, no início do ano, porque aqui é o seguinte, as pessoas que não têm documento e que moram nos Estados Unidos, elas têm que provar que não trabalham. Então, aqui, quando você tem uma empresa, como você prova que você não trabalha? Você tem que ter um documento que chama 1099, dizendo que você teve um serviço, a sua empresa realizou um serviço, mas não foi você que trabalhou. Tá. Você tem um subcontractor. Então, você tem que contratar ou uma pessoa que tenha documento ou uma outra empresa. Para que no final do ano, na hora de fazer o imposto, você vai apresentar dizendo, olha, aqui, a minha empresa teve receita, teve despesa, mas teve alguém trabalhando. Não sou eu estou aqui só para pegar dinheiro. Entendi. Então, é uma coisa que não é tão complicado assim. Vamos pensar, ele ir e vir dos Estados Unidos, e por que não ter um negócio, o que ele não pode inicialmente é trabalhar, mas ele pode ter um funcionário, ele pode ter um parceiro, ele pode ter uma série de coisas. Pode, né? Não tem problema. Ele só não pode aparecer trabalhando, porque senão, vamos dizer, ele vai aparecer trabalhando 3 anos. Aí no 4º ano ele resolveu que ele quer vir para cá e quer fazer a legalização dele. Então pode ser que esse trâmite vá dar problema, porque aqui está parecendo que ele está trabalhando. Então, por isso que ele tem que ter alguém sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Porque quando chega lá na Receita Federal, a Receita Federal vai olhar e falar, peraí, imigração, aqui nessa empresa aqui tem receita, tem despesa e não tem ninguém trabalhando. Esse cara tem documento? A Receita Federal pode falar isso. E na hora de você na hora de você também se legalizar, eles normalmente pedem os 3 últimos impostos seu aqui nos Estados Unidos. Então, quando o advogado vai olhar, ele vai olhar, mas quem trabalhou nessa empresa? Você não pode trabalhar quem trabalhou. Então, tem que ter sempre um subcontractor para você estar tranquilo, sem problema. Entendi. Acho que também o pessoal... Entendeu? Mas se você mora no Brasil, aí não tem problema. Que a empresa está funcionando aqui, mas não é você. Você mora lá, então tem alguém realmente trabalhando. Mas aqui também, só para que as pessoas entendam, eu posso ter uma empresa que ela vende sanduíches e essa mesma empresa conserta pneu. Não é que nem no Brasil que tem o seu KNAI específico de cada coisa, né? Isso. Aí vai depender muito do que você faz. Tá. Por exemplo, a maioria das pessoas que chegam aqui, a esposa limpa a casa e o marido faz construção, trabalha com construção. Troca piso, faz a parede, essas coisas. Então, enquanto eles estão pequenos, dá para você juntar os dois. Mas se começar a crescer muito, tem que separar. Porque são 2 coisas muito diferentes. Tá. Entendeu? Vamos dizer que você vem para cá vender imóvel. Tá. Você vai vender os seus imóveis. Aí a sua esposa vem e vai começar a trabalhar no Walmart. Tá. Vocês abriram uma empresa e cada um vai trabalhar, vai fazer a mesma coisa. Só que são coisas completamente diferentes. Então, se a sua empresa começa a crescer muito, aí tem que separar. E cada um tem que abrir a sua. Ah, entendi. Entendeu? Se ela cresce, você tem uma pessoa que vende pneu e a outra faz reforma. Então, quando começa a crescer muito, você divide. Enquanto está pequenininho, você pode conciliar. Tá. Depois você separa. Até porque legalmente é permitido, por exemplo, uma imobiliária no Brasil fazer parceria com uma imobiliária aqui. Muita gente pensa que não.
desde que ele seja uma imobiliária, desde que ele tenha o seu crédito no Brasil, ou seja, há uma questão de legalidade jurídica dele receber o percentual. Muita gente não sabe disso, quer dizer, então acaba tendo essa percepção e tendo essa coisa, porque os Estados Unidos, nesse sentido, é muito prático, né? Muito prático, é muito fácil trabalhar com eles. E dentro dessa facilidade, como é que funciona aí encerrar uma empresa? Encerrar uma empresa é mais rápido do que abrir. Você manda um formulário para eles. Tem duas formas de a gente encerrar. A gente pode mandar um formulário encerrando a empresa. Acabou. A empresa vai parar de trabalhar. Ou você... As empresas aqui, elas têm que ser renovadas ano a ano. Se você virar o ano, vamos dizer, entre 1º de janeiro e 30 de abril, você tem que renovar a sua empresa. Se você não renova, ela se fecha, mas sozinha. Em setembro, agosto, setembro, ela se fecha. Mas por que ela vai fechar? Não é por falta de pagamento, ela vai fechar por falta de renovação. Tá. Então, você pode reabrir ela ou você deixa ela ali que ela está morta. Vamos dizer. E se a pessoa tem uma empresa, ela está renovando, mas ela não tem lucro, não tem movimentação financeira, isso acaba prejudicando a pessoa lá? Não, se ela não tem, por exemplo, a corporation, se você não tem movimento, você tem que prestar contas do imposto de renda. Tá. Nem que seja no prejuízo. Vamos dizer, todo ano você tem que renovar sua empresa. Aí sua empresa é uma Corp, é uma Inc, né? Tá. Você não fez nada, mas pelo menos você renovou a tua empresa. Então, esse valor vai entrar no teu imposto como negativo. Tá. Agora, se for uma LLC, você não está fazendo nada, ela pode ficar parada até você começar a trabalhar. Não entendi. precisa fazer imposto. O governo não vai encher o saco, não vai... Não. Né? Tá. E os estrangeiros ainda têm uma vantagem. Se você... 99% das casas, quando é casa de férias, que você vai fazer o imposto, o imposto dá prejuízo. Então, a pessoa não tem a obrigação de fazer o imposto de pessoa física. Tá. Mas, olha, por que as casas, a gente fala, dá prejuízo fiscal, mas não dá prejuízo no seu bolso? Tá. Quem está comprando a casa tem lucro, porque há muitas coisas desta casa, quem está alugando é que paga. Entendi. Ele paga o sales tax, ele paga a tourist tax, ele paga a pest control, ele que paga a limpeza, ele que paga tudo. Então, nada disso sai do seu bolso. Tá. Então, no final das contas, você tem muita despesa, muito custo e você teve lucro no bolso. Só que, de verdade, você não pagou. Você não pagou, exatamente. Tá. Quem paga é quem está alugando a tua casa. Entendi. E hoje, qual é o imposto pago se essa empresa tem um lucro? Ela vai pagar mais ou menos que percentual de imposto? Se for a LLC, aí joga para a pessoa física o lucro, é entre 10% e 37%. Isso. Agora, os estrangeiros é 30%. Não tem o rate, não tem a porcentagem. É 30% e acabou. Já na Inc? Na Inc é 21%. Entendi. Porque não tem a pessoa física. E na Inc não precisa fazer Tax ID, que é o documento, porque é igual no Brasil. A Receita Federal te conhece pelo número, pelo teu CPF. Aqui a gente tem social. Quem não tem direito a social, que tem que fazer imposto, tem que ter o Tax ID, que é um documento da pessoa, próprio da pessoa. Tá. E se eu tive lucro aqui, dessa empresa, só que eu, cidadão brasileiro, sou dono dessa empresa. Eu pago imposto no Brasil também? Não. Paga só aqui, os 30% daqui. Isso, mas eu tenho que... Algum documento eu tenho que ir para o meu contador no Brasil para que ele possa... Não, aí eu já não tenho certeza. Você tem que ver com o contador do Brasil se há necessidade. Tá. Eu conheço muitos clientes, a maioria dos meus clientes não manda nada para lá, porque senão eles iam me pedir. Tá. Então, eles não mandam nada para reportar lá. Agora, como funciona isso legalmente no Brasil? Entendi. Tem que ver com eu, por exemplo, eu tenho uma conta bancária nos Estados Unidos, eu acabo informando essa conta bancária para a minha contabilidade. Sim, aqui você também tem que informar. Tá. Aqui existe um formulário W8BIN,
Tá. que o banco vai mandar para os estrangeiros e eles são obrigados a preencher ali e devolver para eles. Porque você é um estrangeiro que tem conta nos Estados Unidos. Entendi. Aí todo ano você tem que fazer isso. Tem que informar. Todo ano você tem que informar para o banco. O banco manda o formulário, você preenche e manda para eles. Maravilha, maravilha. Eu acho que aí deu para dar uma elucidada muito boa pro pessoal aí. Rose, se você também quiser deixar o seu contato para as pessoas que querem conversar com você, qual é a maneira de encontrar? Como é? Olha, a gente tem o WhatsApp, Tá. que é eu vou deixar o cartão com você, é o 407-705. Digito 1 antes, né? Isso, 407-705-9147. Ok. A gente tem outros dois números de telefone que eu te passo, Tá. você... E a Ana está editando o nosso Facebook. Ok. E o Instagram, que está em construção, vai entrar no ar também. Uhum. Ok. Isso. Maravilha. Bom, eu quero antes te deixar uma lembrança de ter Muito obrigada. participado aí com o nosso podcast. É uma lembrança para você. Ele é um Obrigada. podcast no Brasil somente voltado a imobiliárias. Eu quando decidi fazer, eu já era para ter iniciado ele há 2 anos atrás. Mas eu sempre falava que ou eu faço o assunto para imobiliárias, porque senão eu vou fazer para o corretor, para a construtora, para o mercado em si. Eu falei, não, eu quero fazer para a imobiliária, que é o público nosso e tal. E aí já venho agradecer aos patrocinadores, que é a Quinto Cred e a Superlógica, que sem eles a gente não estaria conseguindo fazer isso. Isso é para que se mantenha hidratada e Sim. faça as suas anotações Com aí certeza. dos seus lucros aí que venham de brasileiros para você. Que bom. Maravilha. Obrigada. E a você, muito obrigado. Até o próximo papo. Até o próximo Imobiliárias em Foco, com destino à prosperidade na sua imobiliária. Valeu.